Boa noite aos irmãos. A sensação que temos depois de ter um momento como este de louvor é que já foi pregada a mensagem. Então tem cânticos que já deixam um recado, né, e já falam muito ao nosso coração. Meus amados, essa noite a gente vai dar uma pausa na nossa série de Atos. Eu tenho uma mensagem para trazer ao coração da igreja. Deus tem falado muito ao meu coração durante esses últimos dias a respeito da trajetória dessa igreja, a respeito do que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje eu vou falar um pouco disso, depois vou trazer um texto também bíblico para poder trazer algumas aplicações para a nossa vida. Então, minha história com essa igreja já tem aproximadamente 15 anos. Nós tivemos 2 anos como seminaristas nessa igreja. Tempo de muito crescimento, muitos desafios, muito aprendizado. Eu tive a oportunidade e o privilégio de participar do ministério de 2 pastores anteriores aqui. Passei um tempo ainda como seminarista, na época do pastor Valnei, e também um tempo como seminarista na época do pastor Irani. São 2 homens de Deus que fizeram um brilhante trabalho e continuam frutificando na obra do Senhor. Pastor Valnei em Fortaleza e pastor Irani no Rio Grande do Norte. Então, esta igreja, meus irmãos, é o resultado do desejo divino de que tenhamos uma igreja aqui no bairro Salesiano, um dos bairros mais católicos de Juazeiro do Norte. E Deus tinha o desejo de que essa igreja nascesse no coração desse bairro. Colocou esse anseio na liderança da primeira igreja. Nós somos igreja filha da primeira igreja batista que está ali na rua São Paulo. Nós devemos sempre orar por aquela igreja, orar pela liderança, orar por aqueles irmãos. Uma igreja com uma longa trajetória aqui em Juazeiro do Norte. É a nossa primeira igreja batista, fundada aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Muitas outras igrejas partiram de lá, de iniciativas dos missionários, dos pastores, da liderança. Então nós temos uma profunda gratidão pela visão que líderes que passaram por aquela igreja tiveram de fazer com que outras igrejas pudessem surgir em outros bairros. Uma visão missionária e que redundou na nossa igreja. Esse ano nós estamos caminhando para o nosso 28º ano de igreja constituída aqui neste bairro. E esta igreja, ela tem uma história de muitas lutas. Então, os irmãos, os membros dessa igreja são muito aguerridos. E antes desses pastores que foram mencionados, nós tivemos outros líderes que dedicaram suas vidas para que a gente chegasse até aqui. Dedicaram suas vidas, esforço, tempo, recursos. Esse espaço que nós temos, este local, este terreno, este prédio foi reformado, mas este prédio, junto com tudo que nós temos, foi resultado de Deus ter levantado homens, igrejas, para que investissem financeiramente no reino e chegássemos onde nós chegamos hoje. Por isso somos gratos. Se você está chegando na igreja agora, é o seu primeiro ano na igreja, seu 2º ano, ou você ainda nem entrou, então saiba que essa igreja tem uma história. E todo lugar que a gente chega tem uma história. As coisas não estão começando agora. Então, eu não conheço, pastor, essa história, pois vá bem devagar. Está chegando agora, vai devagar. Conheça a trajetória dessa igreja.
Saiba quem foi os irmãos que derramaram sangue, suor e lágrimas para essa igreja estar de pé. Saiba o quão difícil foi montar cada departamento dessa igreja. Saiba o quão difícil foi termos uma igreja organizada como nós temos hoje. E isso, meus irmãos, foi resultado de noites de grandes insônias, lutas e batalhas espirituais. Se aconteceu comigo, imagino que isso deve ter acontecido também na vida dos pastores que passaram por aqui, certamente. Porque Satanás não se alegra em ver uma igreja crescer, em ver uma igreja se desenvolver, em ver uma igreja se solidificar no Evangelho, com crentes maduros, com uma diretoria saudável. Certamente, nós já temos há muitos anos provocado ira no inferno e uma luta contra Satanás. Não tem sido fácil, semana após semana, vir ao púlpito, pregar o que eu prego, do jeito que eu prego. Não tem sido batalhas espirituais muito ferrenhas e frequentes. Mas Deus é a nossa força, Deus nos levanta, Deus nos ajuda e a igreja, ano após ano, vai desenvolvendo. Muitas coisas que nós temos hoje como igreja é resultado de os sonhos de um pequeno pastor pecador. Muitas coisas que a gente usufrui hoje na igreja e vê hoje na igreja foi resultado de muitas orações a Deus. Estou emotivo. Porque é a minha história. A minha história se confunde com a história dessa igreja. Eu amo essa igreja. Eu dediquei minha vida a vocês. E eu fico muito feliz de ver onde a igreja tem chegado. Somos pecadores ainda. Vamos ser até a volta de Jesus Cristo. Mas Deus tem realizado muitos dos meus sonhos. Coisas que eu não esperava colher nessa igreja. Quem está comigo há 13 anos sabe como foi difícil. Quantas vezes eu pensei em sair da igreja? Minha esposa sabe disso. Quantas vezes eu disse para ela, hoje é meu último domingo. Não dá mais. Deus, de uma maneira muito miraculosa, fazia as coisas acontecerem que nem eu acreditava. E Deus dizia, você achava que era o último dia, mas não era o meu último dia para você. E nisso a gente já está caminhando para 13 anos, nesse ministério com vocês. E eu vejo, meus irmãos, esses ministérios nascerem e surgirem com um prazer que eu não consigo explicar. Termos, por exemplo, nosso ministério de casais funcionando de uma maneira tão ativa, é uma grande bênção. São detalhes que vocês não têm como mensurar e nem como saber, mas que Deus sabe da realização da minha alma. Quantas vezes eu vim para um culto de oração que tinha 3 pessoas na igreja e eu recepcionava, eu abria e fechava os portões, eu dirigia, eu tocava, eu cantava e eu pregava. Abria a igreja e fechava a igreja sozinho. E dizia a Deus, vai mudar. Não sei quando, não sei se comigo, mas vai mudar. Porque a igreja é tua. E eu exortava a igreja, porque eu sempre tive uma personalidade mais forte, se eu posso chamar isso de personalidade. Eu sempre fui assim, sempre fui enérgico no que eu faço. Quando eu era descrente, eu me lançava no mundo. Eu sou apaixonado por tudo que eu faço. Eu sou assim.
Quando eu estava no mundo, eu estava no mundo. Estava no mundo de braços dados, amando o ateísmo, indo até as últimas consequências das ideologias, porque eu sempre quis abraçar com força aquilo que de fato eram as minhas crenças. Quando eu me converti, eu entendi que eu devia abraçar com todas as minhas forças o Evangelho. Que eu deveria deixar tudo, largar tudo, para fazer a obra. E há 13 anos essa igreja acompanha o ministério, está comigo, tendo paciência nessas minhas forças, com os irmãos, e tendo paciência no tempo de pregação, que eu nunca aprendi ainda a organizar isso. Já tentei várias vezes, mas você sente que está ficando velho, aí que vai deixando mesmo, sei lá. E contando sempre com a paciência, com o amor dos irmãos, no ensino que eu entendo ser valioso. Pastor, por que o senhor passa tanto tempo na pregação, 1 hora? Porque eu acho importante tudo o que eu digo. Cada palavra que eu digo para vocês, para mim não é banal. Para mim não é feito de qualquer forma. Para mim é valioso tudo o que eu estou falando. Por isso que eu gasto tanto tempo com o Evangelho, pregando e ensinando para os irmãos. Quem está comigo aqui está vendo uma cena rara. Quem está aqui nos últimos 3, 4 anos não me viu ficar fazendo isso aqui na igreja. Eu não faço isso. Você me vê abrindo a Bíblia e expondo e pregando. Mas para mim hoje é um momento diferente. Eu estou vendo algumas coisas acontecendo e eu queria te motivar a se alegrar com a sua igreja. Ter gratidão a Deus, porque às vezes os nossos problemas roubam dos nossos olhos a obra que Deus está fazendo. Deus tem feito uma grande obra nessa igreja. Deus tem feito algo muito grande, trazendo os seus eleitos para comporem a igreja, e cada um na sua área, fazendo tudo aquilo que é tão bonito para a casa de Deus. Este encontro de casais anual que nós temos, onde nós vamos para um hotel e tudo, isso era um sonho meu antes de chegar na igreja. Era um planejamento. E eu sempre disse para Deus, vai chegar a hora disso acontecer. E eu perguntava para Deus todo ano, é esse ano, Senhor? Será que esse ano vai? E eu tive algumas tentativas, mas foram frustradas. E eu não conseguia. E eu dizia, não é esse ano, mais uma vez. Até que nós estamos no nosso 3º ano consecutivo fazendo esse encontro. Então esse encontro para mim, ele é muito especial. Eu vou com muito prazer para esse encontro. Porque eu sei do valor, eu sei da importância dos casais estarem juntos. Eu sei da importância do casal estar junto num quarto, conversando e tendo tempo para algumas coisas que não tiveram durante um ano. Eu sei do valor disso. Planejava que essa igreja tivesse uma orquestra. Sempre planejei isso. Eu vim de uma igreja musical. Eu vim de uma igreja em que a gente tinha grupos de flautas. Eu tocava flauta, soprano, contralto, tenor, tocava violino na igreja. Eu vim de uma igreja assim. Mas nosso estilo é um pouco diferente. Eu sempre pensei, quando é que vai acontecer isso? Nunca tive respostas. Mas também me descansei no Senhor. Mas sempre coloquei diante do Senhor alegria por tudo que nós já temos e expectativas naquilo que Deus poderia fazer. E de repente Deus converte muitas pessoas, traz muitas pessoas musicais, e aí uma orquestra surge, assim, tome. Você não pediu? Agora vai pastorear esses músicos? Vai cuidar do coração deles? Vai abençoá-los? E meus irmãos, algumas coisas que Deus fez, eu ainda, até esse momento, sabe quando alguma coisa acontece de tão grande na sua vida que você diz assim, eu não sei ainda se é verdade, se não é, eu não sei ainda. Pois é, algumas coisas é assim comigo aqui. Eu disse,
às vezes eu disse, será que eu me alegro ou fico um pé atrás? O que eu faço, né? E fico lá no meu escritório orando a Deus e pensando, o que eu faço? Né? Senhor, o que eu faço? Diante de tudo isso e pedindo capacitação para ser um pastor que abençoe e cuide de vocês, porque uma igreja com tantos crentes sérios, maduros, com tantos dons e talentos, não é fácil pastorear. Se você acha, pode vir para o meu lugar. Não é fácil, não. Muitas batalhas, muito complicado. Exige da minha parte muito equilíbrio, muita sensatez, muita intimidade com Deus e só Deus para nos capacitar, eu e o pastor Márcio, para fazer esse tipo de obra. Trabalhar com o pastor Márcio é uma grande bênção. Quando ele iniciou esse ano, isso é uma grande bênção. Pastor maduro também, que já tem um andar no ministério e que eu não precisaria estar ensinando a ele tudo o que ele deveria fazer e eu poderia dizer, pastor Márcio, faz assim, e eu saberia que ele faria e faria bem, talvez até melhor do que eu em alguns momentos. Isso também foi resposta de oração para a minha vida. Então, saibam que o que Deus tem feito é muito grande. Hoje, logo após esse momento, nós vamos ter uma sessão. E vendo o que Deus tem feito, crescimento, vários irmãos no pátio, aqui dentro, que já não cabe os irmãos que tem no pátio, nós tiramos as crianças, fizemos um planejamento para ter o culto infantil, para caber essas pessoas, mas ainda não cabe. E nós começamos a pensar, o que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar reconstruir. Eu sempre tive medo de construção. O Senhor não me chamou para ser engenheiro nem arquiteto. Me chamou para ser pastor. E eu sempre entendi que construções é momento tenso, momento de dor de cabeça, não é algo simples, mas às vezes é necessário fazer algumas coisas nesse sentido, porque o reino de Deus está crescendo, e quando o reino de Deus cresce, a gente precisa tomar também algumas medidas. Então saiba que trazer para os irmãos hoje, depois desse momento, um projeto de crescimento da igreja, os irmãos vão conhecer o projeto e talvez não agrade a cada membro em tudo, mas foi tudo feito com muito carinho e tudo tentando fazer o melhor que a gente podia. Saiba que cada parte desse projeto, para mim, traz muita alegria e felicidade. Quando, pastor, a gente vai executar? Não sei. Muitas coisas eu não sabia. Mas eu sei que a gente está chegando nessa fase. Estamos chegando na fase de tomar uma decisão de fazermos uma mudança no prédio para que a nossa nave, o nosso templo, possa agora ser um espaço para aproximadamente 300 pessoas. É o nosso projeto. Então, saiba que é amedrontador, é desafiador, mas é motivo de muita gratidão ao meu coração, o que eu tenho visto e o que eu tenho experimentado nessa igreja, a mão poderosa de Deus na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida juntos, é uma grande e é uma enorme bênção. Eu quero agradecer à igreja por todos esses anos, cuidando de mim, da minha esposa, dos meus filhos. Eu reconheço o cuidado da igreja, eu reconheço o amor de todos vocês, e eu só posso agradecer e dizer para vocês que Deus tem alegrado o meu coração em pastorear vocês. Então é satisfação da minha alma estar com vocês. Não vamos ficar cheio de perna, não. Abre em Neemias. Neemias capítulo de número 8. Quero fazer apenas alguns destaques nesse texto. A gente vai fazer a leitura do capítulo, mas eu vou só fazer alguns destaques, alguns tópicos a respeito, meus irmãos, de como nós devemos reagir quando Deus derrama bênção sobre nós. Como devemos reagir quando as bênçãos de Deus
são manifestas. Neemias capítulo 8, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontravam num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos quem não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, é separado, não fiquem tristes. Então, o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Vamos orar. Deus amado, a tua palavra está diante de nós, aberta, e pedimos ao Senhor a concentração necessária para aprendermos as verdades que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, apenas contextualizando rapidamente o livro de Neemias e o capítulo 8. Os irmãos lembram que o povo de Israel foi exilado, então estava cativo, e dentro deste cativeiro que nós chamamos de babilônico, o povo está ali sofrendo, padecendo
o templo havia sido queimado, destruído, as casas derrubadas, os muros destruídos. Os muros eram ali a marca da segurança do povo, as muralhas dava a proteção necessária para que os inimigos não invadissem facilmente. Então a cidade de Jerusalém estava completamente destruída. A Babilônia veio, invadiu e destruiu tudo. E era um tempo de grande tristeza, grande tristeza. O livro de Daniel retrata justamente este período, este tempo onde ele estava no cativeiro. E ele entendeu que os anos do cativeiro, eles iriam durar 70 anos por causa da desobediência do povo de Israel em guardar os anos sabáticos, o descanso da terra. 490 anos sem guardar o ano sabático. Então, 70 anos de descanso para a terra por desobediência a Deus. Eles estão então exilados e quando o Império Persa conquista a Babilônia, começa então agora um período em que o povo vai receber a condição de voltar para a sua cidade. Mas o povo está voltando para uma cidade em escombros. O povo está voltando para uma cidade completamente destruída. Os inimigos estavam zombando deles. As cidades circunvizinhos olhavam para Jerusalém e começavam então a dizer para eles: vocês são fracos, vocês são frágeis. Deus levanta um homem chamado Neemias para que ele possa ir até essa cidade e ajudar o povo a reconstruir as muralhas da cidade. Ele se torna governador, estruturar novamente a cidade, a economia, o templo, os levitas. Então, Neemias é o homem que Deus escolheu para estar à frente daquele povo, abençoar aquele povo. Quando você lê esse livro de Neemias, você sabe que não foi fácil para Neemias. Não foi fácil. O povo se desanimava, Neemias tentava animar e o povo desanimava. A gente vê essa história em vários líderes, né? Lembra, por exemplo, de Moisés? Moisés está levando o povo, tirando o povo também do Egito, no Êxodo. E muitas vezes Moisés anima o povo peca, o povo está desanimado, o povo está murmurando, não é fácil. E Moisés pagando um altíssimo preço para cumprir a missão de Deus. Neemias, da mesma forma. Então ele vai até a cidade, ele consegue então que o Império Persa patrocine parte de toda aquela reconstrução. Ele volta para a cidade, mas existem alguns inimigos, Sambalate, Tobias, o texto vai falando de alguns inimigos, se levantavam contra Neemias e diziam: esse povo pode até construir um muro, mas passando uma raposa, os passinhos da raposa no chão, o tremor que esses passos da raposa causam no chão já vai derrubar o muro. Vai ser tão frágil o que esse povo vai fazer, que um pequeno sopro derruba tudo. Então a gente nem precisa ficar preocupado. Neemias, ouvindo tudo isso, dizendo: não, nem vamos nos preocupar com o que eles estão fazendo. Então, esse povo é frágil, esse povo é fraco, esse povo não tem poder, o povo não vai conseguir fazer nada. Neemias ouvindo. E uma das marcas do livro de Neemias, se você já leu esse ano na sua leitura bíblica, você deve ter percebido: a mão do Senhor estava com Neemias. Essa é a marca do livro, tá? Intimidade com Deus. A mão do Senhor estava com ele. Tudo que ele fazia era por causa da mão do Senhor. A mão dos inimigos contra Neemias, contra Jerusalém, mas a mão do Senhor com aquele povo. Meus irmãos, o que acontece? Ele volta para a reconstrução, muitas dificuldades, lutas internas. O próprio povo estava explorando o próprio povo de Israel. Eles não agiam com amor nem dentre eles mesmos. Eles haviam tido relacionamentos maritais, casamentos com pessoas de outras nações, o que era proibido na lei. Estava um caos em Jerusalém, tudo muito caótico.
Neemias chega, a mão do Senhor com ele, e as coisas começam a tomar ordem. As coisas começam a ser colocadas no seu devido lugar. E é interessante você perceber que às vezes o líder precisa ser enérgico em alguns momentos. Neemias precisou de ter posicionamentos duros, sérios. Como a gente diz, falar alto, falar grosso em alguns momentos, porque a situação era complicada. E se ele não fizesse isso, os inimigos invadiam, os inimigos não queriam deixar de explorar Jerusalém, e o próprio povo não queria sair do seu pecado, o povo estava numa letargia espiritual. E Neemias diz, bora, nós precisamos reconstruir, nós precisamos trabalhar, vamos fazer. Não dá para ficar e continuar de braços cruzados. O trabalho é nosso, é a casa de Deus, Jerusalém é a cidade de Deus, nós estamos diante do templo de Deus, nós somos o povo escolhido, vamos fazer, depende de nós. E Neemias vai então motivando as famílias, para que cada família comece a trabalhar, mesmo diante de ameaças dos inimigos externos, mas o povo começa a fazer a obra. E quantos dias eles construíram a muralha ao redor de toda Jerusalém? Quem sabe? 52 dias. Menos de 2 meses, eles fizeram um trabalho que demorava anos para ser feito. Por que eles conseguiram fazer isso? Porque o povo estava unido com o mesmo propósito. Todo mundo com o mesmo intento. Todo mundo querendo, todo mundo fazendo, todo mundo arregaçando as mangas e dizendo, conte comigo, vamos fazer. E o que eu tenho aprendido no decorrer do meu ministério é que enquanto existe um projeto que ele está apenas no coração do pastor, Deus não realiza. Está lá, você pode orar a Deus, mas enquanto Deus não coloca aquela mesma ideia, aquele mesmo projeto no coração do povo, as coisas não acontecem. Porque só vai acontecer se todos nós juntos abraçarmos. Se o projeto não for de uma única pessoa, mas de todos nós, unidos, juntos, dedicados, esforçados, cooperando todos juntos, para que a obra aconteça e ocorra. E, meus irmãos, às vezes, um pastor e um líder sofrem muito por isso, porque ele tem um projeto, ele entende que aquilo vai ser bom para a igreja, mas não é a hora de acontecer. E aí ele fica ali, com aquele projeto e com aquela ideia em ebulição na sua alma. E um dos grandes aprendizados para um líder do Senhor é: espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Não é no seu tempo. Eu não te chamei para que todos os seus projetos pudessem ser concretizados. Eu te chamei para liderar o povo e as coisas vão acontecer no meu tempo. Quanto mais jovem um pastor é, menos ele entende isso. Mas ele quer fazer a coisa no tempo dele, do jeito dele. A gente vai tendo cabelos brancos ou perdendo os cabelos, e a gente vai começando aprendendo a descansar no Senhor, entendendo que as coisas acontecem no tempo dele. Neemias juntou todo mundo, 52 dias a obra foi preparada. Volta um pouquinho aqui, veja aí o final do capítulo 6, olha o que é dito no versículo 15, olha aí que texto fabuloso. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu. Em quantos dias? Em 52 dias. Quando todos os inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra.
Meus irmãos, Deus sempre deixa a digital dele naquilo que é dele, na obra dele. Às vezes pessoas ao nosso redor dizem, vocês não vão conseguir, não vai dar certo, isso é um projeto muito ousado. Como somos capazes de fazer algo assim, somos tão pequenos. E Deus faz uma obra que todos ao nosso redor ficam admirados, surpresos, porque a mão do Senhor realiza, a mão do Senhor faz. E o que nós estamos vendo aqui, 52 dias para aqueles que diziam, o muro vai ser tão frágil que uma raposinha passando perto já vai derrubar. Todos ficaram espantados. O que é isso? O que está acontecendo? E a resposta é, não é resultado da habilidade, dos dotes e da capacidade de Neemias. É resultado das mãos de Deus usando um servo à sua disposição. Amém? É isso que Deus faz. A obra é dele, a glória é dele. E ele quer que as pessoas vejam, contemplem o que ele faz e fiquem boquiabertas com o que ele consegue fazer. Meus irmãos, o povo de Deus consegue fazer algumas coisas quando eles estão unidas, não porque na nossa união tem força, mas porque um povo unido, temente a Deus, agora não é apenas mais um servo sendo instrumentalizado por Deus, mas diversos, juntos, e ali, meus amados irmãos, Deus é glorificado. Então eles conseguem fazer algo que os inimigos não entendem, ninguém consegue contemplar. E a resposta deles diante disso é brilhante. Fizemos a muralha, estamos reconstruindo a cidade, os nossos inimigos não podem mais nos invadir. Começa a ter prosperidade, porque antes tudo que era plantado era invadido pelos inimigos, então a colheita não trazia prosperidade interna, os inimigos levavam tudo, e agora eles começam a prosperar, tudo começa a acontecer, 52 dias, algo maravilhoso. Qual é a resposta deles diante destas grandes bênçãos do Senhor? Os versículos 5 e 6 nos trazem o primeiro apontamento, eles reagem com reverência à palavra de Deus. Olha o versículo 5 e 6. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, amém, amém. Inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Meus irmãos, a reforma que aconteceu em Jerusalém não foi apenas uma reforma física, porque uma reforma meramente física não deve trazer para nós tanta gratidão e prazer, mas a reforma física foi uma resposta de um resultado do coração, foi uma consequência. Este povo agora estava completamente apegado à lei, aquele povo que se rebelou contra Deus, aquele povo que decidiu viver por si mesmo, que não estava mais disposto a entender o que Deus queria para eles. Eles se voltam para Deus, se voltam para a palavra. Se você notar comigo o que acontece aí no final do versículo 1, é dito, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Foram eles que pediram. Você está entendendo o que está acontecendo? O povo está pedindo, as muralhas foram construídas, e o povo está pedindo o quê? Traz agora a palavra. Nós queremos a palavra.
Nós queremos ouvir a palavra, a vontade de Deus. Leia a palavra para nós. Olha o coração desse povo. Preste atenção que é uma reforma não apenas estrutural, mas espiritual. Se você olha comigo o versículo número 3, veja o que acontece. Esdras lê o livro em voz alta, diante da praça, que fica em frente ao portão das águas. Olha o detalhe. Desde o amanhecer até o meio-dia. E vocês reclamando que a pregação é longa. 5 horas da manhã, até o meio-dia, ouvindo a lei, ouvindo a palavra. Sede de Deus, sede da palavra. Isso é uma característica do povo de Deus. É um povo que ama a teologia, é um povo que ama a vontade de Deus. É um povo que valoriza as verdades bíblicas, que estão aprendendo, sendo edificados, sendo exortados a partir da Bíblia. Aí, o que é que vocês fazem tanto na igreja? Tem culto de manhã, tem culto no sábado, tem culto no domingo de manhã, à noite. A gente ama a Bíblia. Deixa eu te contar um segredo. No dia que tu for crente, tu vai gostar da Bíblia também. Sabe por que tu não entende o que a gente faz lá? Porque tu não sabe ainda a profundidade do texto bíblico. E quanto isso nos realiza, o quanto isso nos dá prazer, o quanto isso é bálsamo e nos satisfaz. Meus irmãos, o crente ama a Bíblia. Ama a palavra de Deus. Eu tenho percebido que muitas das igrejas frágeis, fracas, doentes, é justamente porque se apartaram da Bíblia. As pessoas não querem mais Bíblia. As pessoas não amam mais a verdade. As pessoas estão em busca de tudo e qualquer coisa. De todo o misticismo possível, circunstâncias, eventos, só não querem a Bíblia. Mas a mudança, ela precisa acontecer na alma, no coração. Sim, uma coisa tem a ver com a outra. Queremos mudar a estrutura? Amém. Para quê? Para ouvir mais Bíblia. Para estarmos mais ainda próximos de Deus. Para estudarmos mais ainda as verdades. O povo clamando, o povo querendo. E o final do versículo 5 diz: quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Não significa que todas as vezes que a gente abre a Bíblia, as pessoas precisam ficar de pé. Não. Mas aqui é um símbolo de reverência. A ideia aqui é: a palavra de Deus está sendo aberta. Opa! E eles vão ouvir de uma forma diferente, porque é a palavra de Deus. E eles evidenciam temor, reverência. Você pode até não ficar de pé quando a gente lê a palavra de Deus, mas você não pode banalizar o momento do culto. Você não pode acreditar que está em qualquer outro lugar quando você está em um culto. Entrando, saindo, mexendo no celular, bagunçando. É um culto solene e reverente ao nosso Deus. A nossa adoração, ela é, meus irmãos, uma consequência do entendimento que temos de Deus. Se nós temos o entendimento de que Deus é santo, amoroso, bom, de que Ele é um Deus ordeiro, nós entregamos para Ele ordem e decência. Nós reagimos no culto de acordo com o entendimento que nós temos de Deus. Por isso que às vezes me questiono, qual é a ideia de Deus que algumas igrejas estão tendo? Algumas igrejas e alguns irmãos específicos, que não tem nenhuma reverência no culto. Zero. Que é isso? Você não entendeu? Nós estamos diante de um livro inspirado. Deus usando Esdras para ler, explicar, pregar. E a solenidade e a reverência. E é isso mesmo. Como eu tenho ensinado para os irmãos durante todos os anos que eu estou aqui. Púlpito não é lugar de stand-up. Púlpito não é lugar de modinha.
Púlpito é o lugar de exposição da palavra do nosso Deus. Púlpito é algo sério. E a maneira que a gente reage também não significa que não tem momentos mais descontraídos, mais leves. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando da santa reverência que nós estamos vendo aqui. Veja então que eles respondem à palavra, amém, amém. Inclinaram-se e fizeram o quê? Adoraram com o rosto em terra. Sabe o que está acontecendo aqui? A palavra de Deus atingiu em cheio o coração deles. Em cheio. A palavra de Deus ia sendo lida. E eles iam entendendo, pouco a pouco. Pecamos contra Deus. Erramos contra Deus. Deus nos deu sua vontade declarada e nós começamos a colocar os pés pelas mãos, criar ídolos e andar por um outro caminho. Falhamos, erramos. Esta é a figura de colocar o rosto no pó. É uma figura de humilhação. Então eles agora estão se voltando para Deus. A palavra ganha o seu centro novamente. A palavra agora, meus irmãos, está norteando Jerusalém. O que tinha deixado de acontecer há anos e anos e anos. Voltou. Agora está sendo lida, explicada. E o que está acontecendo com o povo? Sendo modificado. O povo agora adora. O povo agora trata Deus com solenidade, com reverência, coloca o rosto no pó. O povo se arrepende dos seus pecados. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é centralizada na igreja, resultados espirituais ocorrem, acontecem. Quando a palavra de Deus é pregada e lida fielmente, Deus age. Deus muda, Deus transforma, Deus incomoda corações em pecados. Deus incomoda corações acomodados. Deus vai mexendo e vai mostrando. Não continue vivendo assim. Pare, saia dessa letargia espiritual. Ou até mesmo, você não entendeu a verdade, se converta, se arrependa. Reconheça o sacrifício de Jesus Cristo. Você já ouviu o Evangelho é familiar, mas talvez não tenha tido a conversão. Quando o Evangelho é pregado, a consequência é a adoração. Estão percebendo? O povo responde em adoração, em solenidade, quando o Evangelho é pregado. Então, meus irmãos, esta aqui é uma reação que nós percebemos em Neemias a partir da bênção de Deus. Uma segunda reação está no versículo 9. A reação do arrependimento e quebrantamento. Primeiro eles reagem com reverência, sede à palavra de Deus, e agora nós vemos uma reação com arrependimento e quebrantamento. Já no final do 6 nós vimos eles colocaram o rosto em terra. Agora olha no versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este é dia consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear e chorar, porque todo o povo chorava. E eles choravam por quê? Porque eles estavam ouvindo o quê? As palavras da lei. Deixa eu dizer algo para você. Para de respirar por 3 segundos. Quando a gente escuta as palavras da lei, ela arranca lágrimas dos nossos olhos muitas vezes. Pode respirar. A palavra de Deus vai arrancar lágrimas do povo de Deus. Porque nós não estamos inertes. Nós não podemos ouvir a palavra sem ser sacudidos, mexidos em nossas emoções. A palavra de Deus, ela nos faz chorar. Ela lembra quem nós somos. Se eu estou em pecado, ouvindo a palavra de Deus, na presença de Deus, aquilo me constrange. Se eu estou numa igreja, meus irmãos, onde a presença de Deus é o centro, a palavra dele é pregada, essa igreja vai constranger o pecador.
ele não vai conseguir se sentir tão à vontade, porque ele precisa dessa atitude. Os teus olhos talvez estejam muito enxutos para o teu estilo de vida. Talvez os teus olhos não estejam acompanhando a palavra. Se você entendesse o quão agressiva é a tua vida, a glória de Deus, talvez você se prostrasse com o rosto em terra e começasse a chorar. É o que acontece com aquele povo. Senhor, pecamos contra ti. Senhor, tem misericórdia de nós. O povo já tinha passado pelo exílio. O povo já tinha sido libertado. O povo estava em Jerusalém. Mas o povo ainda precisava ser confrontado. Está percebendo? Eles precisavam do quebrantamento. Neemias é levantado. A palavra de Deus é pregada. E as pessoas choram. Porque elas reconhecem seus pecados. Não estranhe quando alguém estiver perto de você chorando ao ouvir a palavra de Deus e suas confrontações. Deixa o Espírito Santo agir na vida dela. Ela precisa de mudança. Ela precisa ser transformada. Eu tenho orado, Senhor, usa a igreja, usa os cânticos, usa o pastor, porque bem-aventurados são os que choram. Lembram disso? Lembra de alguém que disse isso? Jesus. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de contrição. Não adianta nada reconstruirmos a infraestrutura desse prédio, como nós vamos mostrar a proposta, mas não reconstruirmos a nossa alma. Eu estou num prédio tão bonito, sepulcro caiado. E o coração? O que eu desejo é que o nosso templo seja tão bonito quanto o nosso coração. Eita, pastor, vai ser o Gólgota. Não adianta. A nossa prioridade é uma reconstrução na tua vida. Santificação, tijolinho após tijolinho, para você ser uma pessoa mais santa, mais madura. Meus irmãos, Cristo vai voltar e o prédio que a gente vai construir e investir, sobe, certo? Quem vai subir? Você, se for crente. Eu vou. Aí é que você pode dizer que se você vai ou se você não vai. Somos nós que vamos subir, são os crentes que vão subir. Não é o prédio. Nós vamos fazer um prédio maior, vamos investir dinheiro nisso. Ótimo, amém. Mas invista mais energia no teu coração e na tua alma. Eu vi a irmã Cris essa semana, pedi a permissão dela aqui, nem tinha pedido, mas ela me perdoou. A irmã Cris colocando, no grupo lá da nossa mocidade, os nossos conselheiros, dizendo, olha, está começando agora o momento de ler o Novo Testamento. Então vamos lá. Vamos lá. Lê a palavra, valor da palavra. Entende? Então, meus irmãos, a gente pode ter o templo mais bonito de Juazeiro do Norte e ser a igreja mais feia. Entenderam o que eu estou dizendo? Não é beleza estética. É beleza da alma. E nós podemos nem ter um templo e ser a igreja mais bonita de Juazeiro do Norte. Entende o que eu estou dizendo? Prioridades. Prioridades. O povo ouviu a palavra. Começou a se quebrantar. Se nós construirmos um prédio e não couber mais nessa estrutura e prédio a palavra do Senhor, quebrantamento, arrependimento, esse prédio é maldição. Entende o que eu estou dizendo? Está construindo um novo prédio para quê? Para termos culto com mais qualidade. Para continuarmos pregando para todas as pessoas. Para todos aqueles que estão conosco poderem usufruir de um único momento juntos aqui. O foco tem que continuar sendo o mesmo. Pregação da palavra, confrontação, exortação. E creiam. É isso que muda a vida. É isto que muda as pessoas.
Podemos morrer de fazer programação nessa igreja. Podemos ter pessoas especialistas em eventos. E não vai mudar nada. Você acha que o povo de Israel não sabia festejar? Não aprendeu com o Egito a festejar? Talvez sabia mais do que nós. A questão não é essa. A questão é a obediência à lei de Deus. Essa é a questão. Por último, para encerrar. Versículo 10. O povo de Deus deve reagir com alegria às bênçãos do Senhor. Então lhes disse: vão para casa, meus irmãos, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a força de vocês. Esse texto, né? Versículo de número 9, finalzinho dele, texto para marcar com caneta de 3 cores. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos alegres, porque muitas coisas Deus tem feito por nós. A força do povo de Deus é a alegria. Mas de onde vem essa alegria? Porque nós acabamos de ver no versículo anterior que o povo estava chorando, entristecido. Como agora eles conseguiriam se alegrar? Só uma verdade é capaz de nos tirar do quebrantamento, das lágrimas de arrependimento, para alegria e celebração. Fomos perdoados. Graça. Vão para casa e lembrem-se, vocês foram perdoados. Vocês erraram, vocês falharam. Faz todo sentido estarmos entristecidos e com lágrimas nos olhos, com o rosto no pó, por não fazermos a vontade de Deus. Mas esta é só uma parte do Evangelho. A segunda parte é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por causa da graça que nós nos alegramos. Não é por aquilo que nós fizemos ou temos condições de fazer. A alegria que invade a nossa alma está em ser povo de Deus, em fazer parte desse povo. E nós não entramos para fazer parte deste povo por méritos, pela graça. O que está sendo dito para o povo é: se alegrem, se alegrem. Este é um dia separado, este é um dia diferente. A palavra de Deus voltou a ser centralizada, a palavra de Deus voltou a ser pregada. Vocês se arrependeram, é dia de festa, é dia de grande alegria. Os irmãos lembram que o próprio Jesus vai ensinar nas 3 parábolas consecutivas, que tem como clímax a parábola do filho pródigo, que quando um pecador é convertido, há grande celebração, há grandes festas. Quando há arrependimento, quebrantamento, confissão, meus irmãos, é motivo de alegria. Deixe eu dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos ser fortes para cumprirmos a missão que Deus tem para nós, para fazer a obra de Deus que Ele requer de nós. Mas essa nossa força vem da alegria no Senhor, amém? É daí que vem. É de já estarmos plenos, satisfeitos e alegres. Não vamos ficar alegres e felizes porque vamos construir. Vamos construir porque já somos alegres e felizes no Senhor. Entende a diferença disso? Nós não precisamos de uma estrutura física
faraônica para nos alegrar. Nós só precisamos de Cristo Jesus. Só. Nós só precisamos lembrar que Ele nos perdoou. Se você está aqui essa noite, diante do que eu estou te dizendo, tem repensado um pouco da tua postura, da tua vida, se entristecido. Se você não é crente, é preciso que você se arrependa. É preciso que você tome uma decisão. É preciso que você creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É preciso sair dessa letargia. É preciso parar de viver em pecado, como se você não estivesse fazendo nada demais. É preciso ouvir a palavra e sentir o peso dela na tua alma. É preciso mudança que só Deus pode causar na tua vida. É preciso de conversão. Se arrependa dos teus pecados, peça perdão a Deus e clame por graça e misericórdia na sua vida. Se você está aqui, já é crente, peso na alma, pecado, não tem vivido com um compromisso que deveria, saiba que você vai conseguir fazer muito pouco para o Senhor. Porque a força do povo do Senhor é a alegria que nós temos em Deus. Se você não for contagiado com essa alegria no Senhor, as circunstâncias não vão te dar essa alegria, entende? No momento está tudo bem, no outro momento, problemas. Não é assim a nossa vida? Uma espécie de gangorra, as coisas vão acontecendo, as circunstâncias vão mudando, e se a nossa alegria ela for moldada pelas circunstâncias, nós vamos viver altos e baixos o tempo inteiro. A nossa alegria está no Senhor e ela é a nossa força. Como o povo conseguiu reconstruir a muralha em 52 dias? A alegria do Senhor era a força daquele povo. Deus está trabalhando espiritualmente neles, para que eles possam agora ter o mínimo de uma infraestrutura, para que eles possam conviver em paz. Igrejas alegres no Senhor fazem muito. Quando cada um de nós está satisfeito na nossa salvação, alegre por aquilo que Deus realizou, temos prazer em servir, temos prazer em fazer, queremos ser usados. Minha oração é que continuemos aumentando o tanquinho da nossa alegria no Senhor. Lembrando de sua palavra, lembrando de suas promessas, lembrando da salvação que fomos alvos. E assim, fazendo obras que as pessoas ao nosso redor vão se perguntar: como é capaz? Como eles foram capazes de fazer isso? A mão do Senhor estava conosco. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, muito obrigado. Peço ao Senhor que coloque no coração de cada um dos nossos irmãos a mesma alegria que eu sinto de fazer parte deste povo eleito e amado pelo Senhor. Estou muito longe de ser perfeito. Muitos erros, muitos pecados. Mas, ó Deus, uma tentativa séria de viver em santidade. E o Senhor se alegra daquele que é quebrantado de coração. Diante do Senhor, queremos te pedir essa noite que não seja apenas uma reforma estrutural que vamos aprovar ou não, porque isso é detalhe, mas que o maior prédio, o prédio mais bonito que exista nesse local, seja a vida de cada um de nós, para a tua honra e glória. E esse prédio é difícil de construir, porque esse prédio não se constrói meramente com dinheiro, é com intimidade com o Senhor, com frutos, boa obra e piedade. Ó Deus, nos usa.
para que tenhamos a força necessária para fazer aquilo, ó Deus, que vai impactar no teu reino, mas que o nosso coração possa estar feliz na razão correta, no lugar correto, que é no Senhor. Não permite, Senhor, que ninguém fique na tristeza do quebrantamento, do arrependimento. Traz essas pessoas para a graça. Leva essas pessoas até o teu trono e mostra para elas que elas estão perdoadas. Mostra para cada um aqui essa noite os cravos das tuas mãos. Mostra a cruz, Senhor. Mostra que o Senhor se sacrificou. Mostra que o Senhor morreu e que elas não precisam continuar quebrantadas, que há perdão e arrependimento. Ó Deus, faz uma obra espiritual, como o Senhor fez na minha vida e na vida de tantos outros crentes aqui essa noite. Continua, preserva essa igreja e esse púlpito na tua palavra, na centralidade dele. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um tempo de intervalo, meus irmãos. E os irmãos, daqui a pouquinho, vão ouvir um sino, os diáconos vão chamar para a gente voltar para a sessão, tá bom? Deus abençoe a todos.